Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta com a qual você pode desenhar fluxos de trabalho e levar elas para o painel do seu multifuncional. Aquela digitalização simples que você fazia, para pasta ou para um servidor FTP ou para e-mail, ela vai ficar muito mais incrementada com essa ferramenta que eu vou mostrar para você hoje. Você vai poder fazer tratamento de documentos, eliminar páginas em branco, indexar documentos de uma forma muito simples e prática. Acompanhe a gente que eu vou mostrar para você agora. Meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neocognitiva e agora a gente vai meter a mão na massa. Quando você abre a tela do DM Connect, ela vem com essa aparência aqui, tá? Então nesse primeiro ícone aqui, o Basic, você configura a integração com a multifuncional. Então eu vou vir aqui na tela interativo e eu vou querer colocar um ícone lá na área de trabalho da impressora. Então eu vou selecionar aqui o local do arquivo, do ícone. Eu já preparei um ícone para essa apresentação, tá? Então tá aqui, ó, demo contas de consumo, que eu vou desenhar aqui na frente ao vivo e a cores para vocês, como eu falei, né? Beleza. E aqui no fluxo que ele vem aqui padrão, ele já joga para configuração, mas eu não quero para digitalização, só que eu não quero digitalizar agora. Eu quero fazer perguntas para o usuário. Daí eu tenho aqui na paleta de ferramentas uma série de opções que eu posso colocar aqui no meu fluxo, né? Dá para autenticar o usuário, né? Aqui no caso eu vou utilizar essa entrada de dados índice aqui, ou seja, eu vou fazer perguntas para o meu usuário, mas dá para procurar uma pasta, configurar a digitalização, que é essa aqui que eu estou utilizando, né? Depois tem outras ferramentas aqui que eu vou passar rapidinho aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que pode ser feito, tá? Mas eu posso converter o documento que eu estou digitalizando para texto, para PowerPoint, Word, para PDF pesquisável, Excel. Consigo processar essa imagem, fazendo reconhecimento de formulário, dividir o documento, ler código de barras. Aqui em fluxo de trabalho, posso enviar notificação para alguém, dar algum retorno, mandar para uma fila de aprovação. Aqui eu posso processar dados, transformar dados, colocar um script, pesquisar em banco de dados, enfim, tem uma série de coisinhas que eu posso fazer aqui. Mas eu quero só fazer uma pergunta para o meu usuário, eu vou perguntar qual é o tipo de conta que eu estou digitalizando no momento. Então eu vou colocar aqui, entrada de dados índice, clico nele, e daí eu vou escolher o tipo de campo que eu quero perguntar para o meu usuário. Esse Tzinho aqui eu adiciono um campo de texto. O que um campo de texto faz? É um campo de texto livre para o usuário digitar no painel da impressora dizendo o que ele está digitalizando, ou entrar com qualquer outro dado que seja necessário, Eu posso fazer com que esse campo seja requerido ou não, posso deixar ele com um valor padrão, já pré-preenchido ali para ele, Se ele for um campo de senha, que eu estou perguntando a senha de alguma coisa para o usuário, eu posso mascarar ele, então conforme ele vai digitando, ele vai escondendo os caracteres, Posso limitar quantos caracteres que eu quero que ele digite, justamente para evitar com que ele digite qualquer coisa ali. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho campo numérico. O campo numérico eu permito a entrada só de números, então o usuário só vai poder digitar números, Tem um valor mínimo, máximo que eu posso colocar. Posso deixar um valor padrão digitado, E eu pergunto também se esse campo é requerido. Tenho aqui também um campo de data que eu posso acrescentar, Onde ele pode informar uma data, se é a data corrente, se é a data de hoje, Ele pode escolher uma determinada data. Eu posso escolher aqui o formato de arquivo que eu quero que o usuário utilize, Ano, mês e dia, dia, mês e ano. Tem uma data mínima, uma data máxima aqui permitida também, que se eu informar aqui, ele vai tornar obrigatório. E finalmente, um campo de lista. O campo de lista eu vou especificar ali, aqui no caso que eu estou desenhando para mostrar para vocês, eu vou deixar nomes de tipos de documentos já pré-programados para o meu usuário. Como eu não vou utilizar esses outros três aqui, de texto, numérico, data, eu posso tirar eles daqui, Ou se eu quiser colocar mais de um, eu também posso, Mas não é o objetivo agora, Eu só vou perguntar o tipo de documento para o meu usuário, Então vamos lá, eu vou dar um ID, para isso daqui, então eu vou chamar de tipo doc. Tipo doc. Descrição. Tipo de documento. Ele é obrigatório, então é requerido.
Eu vou permitir múltipla seleção? Não, é só um tipo de documento de cada vez, né? Então, não vou marcar essa caixa aqui, né? Permitir que o usuário insira novos itens? Não. Como eu sou administrador de sistemas, o administrador da máquina, né, se ele precisar acrescentar mais um tipo aqui, né, ele vem e pede para mim, senão eu posso perder o controle, né, do que o usuário faz ali no painel da impressora, né. Mas se o fluxo que você está desenhando, né, for para um outro propósito, né, e você num determinado momento precisar disso, você pode deixar, tá? Eu estou só mostrando o que eu vou fazer aqui para o meu fluxo que eu estou demonstrando para vocês, tá bom? Permitir pesquisa? Né? Não, né? Se eu colocasse muitos itens, talvez, né? Mas nesse caso não. Tá? Então eu vou colocar os tipos de documento aqui. Né? Quais são as contas? Então tem conta de luz, conta de água, internet, convênio e assim por diante. Né? Eu vou colocar só 4 tipos aqui para a gente ilustrar, né? Para não cansar vocês, né? Que estão assistindo aí. Legal, daí eu vou partir para a digitalização e aqui eu configuro, né, os padrões de digitalização que eu quero que sejam utilizados ali. Eu quero que tudo seja digitalizado em preto e branco para otimizar o uso de espaço e o tamanho dos arquivos, né? Então eu vou pedir para que seja digitalizado em monocromático, resolução 300 dpi está bom, né? Tipo de original eu vou escolher aqui para OCR, porque caso eu queira fazer OCR, leitura de código de barras, né, ou qualquer outro tipo de processamento com equipamento, né, esse formato aqui fica melhor para mim. Tamanho da página, aqui eu escolho se eu quero digitalizar frente e verso, né, eu vou colocar aqui frente e verso, né, em vez de só frente. Eu vou travar essas configurações aqui para que o usuário não consiga mudar isso no painel da impressora. E que mais? Acho que é isso, né? Aqui o formato, né, vai ser PDF, eu consigo aqui em criptografia colocar senha no PDF que eu vou produzir, né? Mas não é o caso aqui, né? Se eu quiser impedir que o usuário possa imprimir, possa copiar, né, eu consigo configurar isso daqui também. Legal, daí o que eu vou fazer aqui? Eu quero que, como eu vou digitalizar vários documentos, eu quero que ele quebre individualmente cada conta que eu vou digitalizar em um documento distinto, para que eu possa manipular um a um. Então, eu tenho uma opção aqui, lembra, de documento dividido. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou assinalar o documento dividido. E aqui, dividir a cada... Vou escolher páginas. Então, a cada uma página, você divide esse documento para mim. Legal? Eu vou entregar esse arquivo em algum lugar. Então eu vou vir aqui em destino e vou colocar aqui destino da pasta. Eu vou mandar ele para uma pasta. Então eu escolhi aqui como destino dos arquivos digitalizados uma pasta que vai ficar no meu computador e aqui eu vou ter que dar um nome para esse arquivo que vai ser digitalizado. Mas como eu vou digitalizando muita coisa, eu não posso dar um nome fixo aqui, senão ele vai salvar todos os arquivos digitalizados em cima do mesmo nome, né? O que não é interessante. Eu consigo configurar para que o nome desse arquivo aqui seja dinâmico, né? De acordo com o tipo de documento, por exemplo, que foi informado no painel, né? E eu vou dar também, criar um meio para que esse nome não se repita, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui na paleta de ferramentas, eu tenho aqui, ó, campos de fluxo de trabalho. Então, lembra que eu configurei lá na entrada de dados do usuário, que o usuário vai informar o tipo de documento, eu coloquei lá o ID, tipo doc? Então, ele está aqui para mim, ó. Então, eu consigo usar ele como nome do arquivo, né? Então, se ele escolheu lá a conta de luz, ele vai salvar como luz, alguma coisa, né, .pdf, né? Se eu escolhi água, né, ele vai salvar água, alguma coisa, .pdf. Então, vamos lá. Então, vai ser o tipo de documento, né, mas eu não posso salvar todo como luz, como água, né, ou como internet. Então eu vou colocar aqui um underline. E aqui em campos de fluxo de trabalho, eu tenho uma opção aqui, quer dizer, em campos padrão, eu tenho uma opção aqui que é de timestamp. Fernando, o que é timestamp? Né? É uma estampa de data, ou carimbo de data, melhor traduzindo, né? Ele note aqui que ele colocou ó, date, time, now, ou seja, data e hora, né, de agora, né, como ano
YYY vem de year, né, do inglês, né? Então é ano, 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 mês, mês, dia, dia, hora, minuto, segundo e ainda mais um número sequencial depois disso. Quer dizer, eu estou colocando isso daqui para que os arquivos não venham com nomes repetidos. E eu vou colocar uma extensão aqui, .pdf. Pasta, onde que eu vou salvar eles, tá? Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu tenho uma pasta lá que eu criei com o nome de scan. Aqui já tem uma chamada RH, que é para o segundo exemplo que eu vou dar nesse mesmo vídeo, né? Mas eu vou criar uma nova pasta aqui chamada contas. Vamos lá, vamos dar o nome. Contas. É essa daí. Tá? Se eu quiser ainda, eu posso também criar pastas de acordo com o tipo de documento. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz no nome do arquivo. Eu vou lá em campos de fluxo de trabalho, tipo doc, e coloco ele aqui, ó. Então ele vai criar uma pasta com o tipo de documento e vai colocar isso no nome também do arquivo. Legal, acho que está show o nosso fluxo. Aqui eu ainda consigo validar o processo. Vamos ver se dá algum erro. Nenhum erro encontrado. Perfeito. Então vamos salvar esse cara aqui. Eu vou chamar ele de contas. Perfeito. Vamos digitalizar? Legal, pessoal. Está aqui a tela da impressora. Nota que tem o ícone aqui do DemiConnect. Vou nele. E aqui ele já perguntou. Lembra que eu coloquei lá luz, água, internet, convênio? Estão todas as opções aí. Então já vou colocar aqui os documentos para serem digitalizados. Vou escolher, eu vou falar que tudo isso é conta de luz. Daí tem as definições, ajustes, né? Eu só vou digitalizar. Tá indo. E perfeito. Ele voltou para a tela e ficou pronto para digitalizar mais documentos, né? Digamos que eu agora vou digitalizar como água, vai? Porque os mesmos papéis, né? Que eu estou fazendo só um exemplo para mostrar aqui para vocês, mas marquei como água para o próximo e digitalizar de novo. Vou fazer mais uma etapa para mostrar ali para vocês todos os arquivos que vão sendo criados. Vou colocar a internet agora. Perfeito. Pessoal, olha só que legal. Eu vou abrir aquela pasta scan aqui, ó. Nota que tem aqui, ó, minha pasta de contas. E ele já criou aqui dinamicamente algumas pastas. Ele criou duas pastas para água, ó. Duas pastas não, né? Dois arquivos para contas de internet e outra de luz, ó. E ele quebrou os arquivos. Vamos dar uma olhada neles? Eu vou abrir aqui no navegador mesmo. Tá aqui. Então eu vou colocar esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. E beleza, ó. A digitalização. Tá aí. Tinha uma página em branco, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente elimina essa página em branco. Internet. Página em branco. Legal. Água. Perfeito. Tá aí, gente. Ele acabou trazendo um documento só, porque eu esqueci de falar para vocês. Eu tô com uma licença demo aqui do DemiConnect só para testar e mostrar para vocês, tá? Então, por isso que ele está escrevendo esse sample nas páginas em branco. Você vai ver que nos documentos que o verso está em branco, né, não tem nada escrito. Mas vamos fazer o seguinte, aproveitando o gancho aqui, eu vou mostrar para vocês como eliminar essas páginas em branco. Aqui em processamento da imagem, eu tenho remoção de página em branco, ó. E eu vou fazer isso. Vou colocar aqui depois da divisão. Aqui eu tenho a opção de remover páginas em branco e tenho aqui uma configuração de sensibilidade dessa configuração, que eu posso mexer aqui. Eu vou deixar ela do jeito que está mesmo. Vou salvar de novo meu
no fluxo. E antes de digitalizar, eu vou limpar essa pasta de contas aqui, ó. Eu vou deixar aí na tela só para vocês verem as pastas sendo criadas. Vamos lá. Estou indo no meu fluxo lá novamente. Vou escolher luz e vou digitalizar. Vou de novo, vou escolher água e digitalizar. Vou ter que esperar. Não apareceu ainda com os arquivos aqui. Tá aqui, gente. Criou as duas pastas agora. Vamos dar uma olhadinha aqui que veio. Tá aqui 2 arquivos. Vamos abrir o navegador aqui e vamos ver esses documentos. Ó, abri um documento e abri outro. Não tem mais a página em branco. Esse aqui também, ó. Legal. Legal. Tá aí. Esse foi o exemplo de um fluxo. Agora eu vou mostrar para vocês como um fluxo que eu já tenho guardado aqui pronto e um pouco mais complexo, mas que vai te ajudar no RH com a digitalização dos prontuários para funcionários. Bom, enquanto o pessoal faz essa chacota aí comigo, eu abri aqui o processo de RH que eu montei. De novo, eu não vou perder muito tempo explicando etapa por etapa, tá? Se você depois tiver interesse em detalhes técnicos desse processo, querer entender ele melhor na minúcia, até se você quiser que eu ensine montar ele passo a passo, deixa aí nos comentários do vídeo, né, a sua demanda, ou se não, se você quiser ver um outro tipo de processo sendo montado aqui, tá? Pode mandar as perguntas, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo ou até vou gravando outros vídeos a respeito disso, beleza? Bom, aqui em Basic, tá? Aqui em interativo, eu coloquei um outro ícone para esse processo. Esqueci de mostrar o ícone lá no exemplo anterior, vou mostrar nesse. Mas vamos lá. Depois eu coloco uma entrada de dados, lembra que lá eu só pedia para informar o tipo de documento, né, no contas a pagar. Aqui no RH, eu coloquei uma entrada de dados para que a pessoa digite o CPF do funcionário do qual está sendo digitalizado o documento, né? Para que eu possa separar os documentos por funcionário. Então eu deixei aqui um campo de 11 dígitos numérico, né? Para que seja digitado o número do CPF, né? Daí você vai me perguntar, né? O pessoal mais antenado vai me perguntar, Fernando, ele faz validação de CPF, né? E as pessoas que não conhecem vão perguntar, o que é validação de CPF? O número de CPF não é um número aleatório, tá? Na verdade, os 2 últimos dígitos do CPF são dígitos verificadores, que validam toda a sequência de 9 dígitos anteriores, fazendo essa sequência de 11 dígitos. E esses 2 últimos dígitos, eles são calculados através de uma equação, que o pessoal chama de algoritmo. Mas nada mais passa do que uma conta que é feita, né, com todos aqueles números, entre todos aqueles 9 números iniciais do número do CPF, para que dê os 2 últimos dígitos ali, tá? Existem scripts que podem ser colocados, inclusive, nesse processo para fazer a validação desse número, mas não é o caso aqui, tá? Esse número de CPF, ele nada mais vai ser utilizado para eu buscar o nome do funcionário no banco de dados, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço isso aqui. Que mais? Depois dessa, eu tenho uma outra entrada de dados, tá? Que eu listo os tipos de documentos, igual no exemplo anterior, só que tem vários tipos aqui, né? Então tem aqui, ó, ficha de registro, contrato de trabalho, descrição de atividades, todos os documentos que compõem um prontuário de funcionários de RH. Se eu quiser, inclusive, acrescentar mais tipos de documento aqui, basta eu clicar aqui e digitar mais um. Vamos lá. Depois eu tenho essa outra entrada de dados. Aqui você escolhe o mês
e o ano do documento, né? Então tem um input aqui para mês, né? Um input numérico, né? Uma entrada de dados numérica, que com intervalo entre 1 e 12 para eu determinar o mês, e aqui para o ano, né? Que eu coloquei um intervalo aqui entre 1900 e 2099, né? Mas para que isso, né? Isso aqui pode ser utilizado para você colocar a validade do documento, ou a data da emissão do documento, ou até mesmo a data da digitalização, se você quiser informar aqui, né? A data da digitalização já é capturada automaticamente, mas se você quiser deixar isso informado, de repente, no nome do documento, como é que a gente vai fazer aqui, né? Você pode também colocar. Aqui eu executo um script. Esse script serve simplesmente para limpar aquele número que tem na frente do nome do documento. E também eu posso utilizar isso daqui para determinar se a impressão é frente e verso, se não é, se ela é colorida, se não é, tá? Mas eu não apliquei isso aqui nesse processo, nesse fluxo, para deixar ele mais simples, né, para mostrar para vocês. Mas poderia ser implementado, tá? De acordo com o tipo do documento, eu escolho um formato de digitalização à parte. Depois, eu tenho uma pesquisa em banco de dados aqui. O que essa pesquisa faz? Ela vai lá no banco de dados e, a partir do CPF que foi digitado, ele busca o nome do funcionário, tá? Eu vou limpar isso daqui e vou pedir, por exemplo, para que ele retorne um valor de CPF. Eu sei que lá no banco tem um que eu criei para mim, que é assim, ó, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 00. Se eu der uma consulta nesse cara aqui, ó, só para teste, ele está aqui, ó. Ele retornou meu nome. Eu sei que tem o 01 aqui também, que está o nome de mais uma pessoa. Vou consultar aqui, ó. E retornou outro nome, né? Então, como eu quero que ele retorne o número de CPF que foi digitado lá no painel, eu vou colocar de volta aqui o campo correspondente aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, CPF e vou jogar de volta aqui. Beleza? Depois eu deixei mais uma entrada de dados aqui, de texto, onde ele confirma o nome do funcionário, né? E ele vai preencher como valor padrão desse campo o nome que ele buscou lá no banco de dados. Só para você ter certeza, né, de que aquele documento que você está digitalizando, ele vai para o lugar certo, ou seja, daquele funcionário que você escolheu. Daí ele vai para uma etapa de digitalização, que é igual ao exemplo anterior. E finalmente, eu entrego esse arquivo numa pasta. Então o nome do arquivo aqui eu coloquei CPF, separado por um underline, nome do documento, o tipo de documento, né, underline o ano e o mês que foi escolhido ali nas telas da multifuncional. E ele vai salvar naquela pasta lá scan, dentro de uma pasta RH, né, separado pelo CPF do funcionário. Eu vou lá naquela pasta, né, vou sair dessa pasta de contas, vou para a pasta de RH, então ele vai ter que começar a criar as pastas com os funcionários aqui dentro dessa pasta de RH. Vamos digitalizar? Legal, ó. Eu vou aqui na DM Connect novamente. Note que aqui tem os dois ícones, deu ruim nesse aqui, não sei porquê. Bom, vamos aqui em DM Connect. Não deu ruim agora porque eu corrigi o caminho do arquivo, tá? Então vamos lá em RH. E olha só, aqui eu vou digitar o CPF. Vou colocar o meu aqui, fictício, né, que eu coloquei. Vamos lá. Vou escolher o tipo de documento nessa lista que eu coloquei aqui. Então vou colocar falar que é ficha de registro. Mês, vamos colocar 01 de 2020. Aqui ele está fazendo aquela busca no banco de dados. Ele trouxe meu nome lá do banco de dados, ó. Vou prosseguir. Posso abrir a tampa da impressora aqui para colocar um documento, né? Por exemplo, imagina que é a ficha de registro. Vamos colocar aqui. Vou apertar Start para digitalizar. Perfeito, né? Digamos agora que eu preciso digitalizar um documento de um outro funcionário. Mesma coisa.
Agora, digamos que eu vou digitalizar as férias, recibo de pagamento de um cliente, de um funcionário. Mês, vou colocar 12, 2020. Aqui ele olhou no banco de dados, trouxe o nome do funcionário, perfeito. Vou digitalizar esse aqui também. Vamos fazer um terceiro, vai. E vou falar que é um atestado médico. 2021. Trouxe o nome do funcionário e vou digitalizar. Legal, vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa pasta de RH. Vamos dar uma olhada então na nossa pasta de RH aqui no computador. Olha só, ele separou por CPFs. Deixa eu abrir o navegador aqui também que já vou abrindo os documentos. E tá aqui, ó, ficha de registro do final 00. Tá aí o documento. Do 01 eu digitalizei férias, tá aqui. E do 02 atestado médico. Também, como é o mesmo documento, o mesmo papel que estava ali no vidro da impressora, acabou digitalizando tudo mesmo, né? E aqui eu estou fazendo só para ilustrar para vocês. Mas é isso, tem aí um fluxo de RH funcionando. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa demo? Se você curtiu, dá um like aí. Se você puder também se inscrever no meu canal, ativar o sininho, você me ajuda a fazer o canal crescer e você me incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. Se você tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários do vídeo. E se você quiser ver algum outro fluxo construído no DM Connect, ou se você ficou com alguma dúvida sobre esses, ou se você quiser algum detalhe técnico a respeito do que foi feito aqui, pode também deixar aí as suas dúvidas, seus comentários, né, nos comentários do vídeo, tá bom? Agradeço por ter assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo.